para cada filho e cada filha tua, Deus, que precisa, ó Deus, de uma expressão de amor neste momento, ó Pai. Para cada filho e filha tua, ó Deus, que ao invés de uma cara mais fechada, precisa de um abraço, precisa de um carinho, que nós possamos reconhecer isto, ó Pai. E porque estamos aqui na tua casa, não somos melhores que ninguém, mas somos agraciados. Somos, ó Deus, presenteados por uma situação, ó Deus, a qual há 2000 anos atrás se passou e se mantém viva até o dia de hoje, ó Pai. Tu tens tido misericórdia de cada um de nós e nós te agradecemos, Pai. Só temos a te agradecer nesta noite, ó Pai. E se pudermos pedir algo a mais, ó Deus, queremos pedir que Tu estejas nos guiando na nossa caminhada, Pai. Que Tu estejas tendo misericórdia cada dia mais de nós, ó Pai. E sejas, ó Deus, a liderança, assuma a liderança em nossas vidas, Pai. Que todo o nosso caminhar seja conforme a Tua vontade perfeita, ó Pai. Que nós possamos entender a Tua palavra para cada um de nós, ó Deus, como indivíduos, ó Pai. E tomar posse da herança que nos está proposta, ó Pai. E termos a Ti como guia, ó Pai. Queremos pedir realmente que nos guie cada dia mais e mais na Tua tão linda e tão perfeita palavra, ó Pai. Nos consagramos nas Tuas mãos, cada um que entrou por essas portas, Pai. Nos entregamos a Ti, ó Deus, para que Tu, ó Deus, esteja em nosso meio, se alegrando com os louvores, falando aos nossos corações através da ministração da palavra, enchendo, ó Deus, cada vaso aqui, ó Deus, que veio buscar um pouco mais desse azeite chamado Espírito Santo, ó Pai. Tenhas liberdade em nosso meio nessa noite, é o que nós te pedimos. E usa-nos a cada um conforme a Tua vontade, Pai. Abre o nosso entendimento para entender um pouco mais de Ti nessa noite. E receba o nosso louvor, a nossa adoração, pois queremos entregar a Ti do mais profundo do nosso coração, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Vamos nos assentar, irmãos. Felizes ficamos de vir à casa do Senhor Jesus Cristo, porque esse bendito Senhor Jesus é o motivo da nossa existência. Fico feliz em vir em Tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em Tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Eu fico feliz em vir em Tua casa e meu coração te entregar. Fico feliz em vir em Tua casa e sentir Tua mão me tocar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Eu fico feliz em vir em Tua casa e ver Teu poder operar. Fico feliz em vir em Tua casa e sentir Teu amor derramar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Eu fico feliz em vir em Tua casa, pois aqui encontro perdão. Fico feliz em vir em Tua casa e sempre estarei em comunhão. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome
santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Chuvas de bênçãos temos prometido para nós no dia chamado hoje. Glória a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos teremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas só temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas só temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos hoje os frutos desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas só temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas só temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas só temos, chuvas rogamos a Deus. Aleluias. Que o doce Espírito Santo possa cair sobre nós como uma chuva forte e nos encharcar desse divino Espírito Santo. O véu que um dia separava, hoje já não separa mais. O véu rasgou-se de alto a baixo. E hoje, o que outrora não se podia passar além, nós possamos ter em nossos corações, que não podemos mais ficar do lado de fora, mas nos reunirmos na presença do Senhor Jesus Cristo, lembrando que um dia, na cruz do Calvário, a morte de um justo trouxe vida a cada um de nós. Realmente abriu este caminho para a nossa vitória. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Obrigado, Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora
estamos nós aqui. E o véu que separava para Deus já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluias. Unicamente para adorá-lo, dar a Ele toda a nossa gratidão, nos rendendo aos seus pés. Vamos ter a parte dos dízimos e das ofertas. Vamos nos colocar de pé, irmãos. O Joaquim também poderia, juntamente com a igreja, estar agradecendo a Deus por uma cura da nossa irmã Albertina. Deus abençoe a irmã Albertina, cada um dos filhos de Deus que tem se entregado nas mãos dele. Deus tem feito grandes coisas. Vamos agradecer a Ele. Também agradecemos ao irmão Sebastião que nos visita nesta noite. Deus abençoe. Já tem nos saudado essa manhã. Aqueles que nos acompanham através da internet também. Que Deus vos abençoe e que possamos cada dia mais e mais estar nesta caminhada com Ele. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar agradecendo. Querido Deus e Pai, estamos aqui nessa tarde, Pai querido, pedindo mais uma porção de bênção, Pai. Abençoando, Pai, essa tua igreja, Pai. Abençoando, Pai, a cada um que entrou dessa porta dentro, Pai querido. Derrama uma bênção especial a cada um, Pai querido. Agradecendo a cura da nossa irmã, Pai, que ter recebido, Pai. A irmã Albertina, Pai querido. Tu sabes, Pai, que nesse momento está regozijando, Pai, da sua cura, Pai. Abençoa ela e toda a sua família, Pai querido. Derrama uma bênção especial sobre ela, Pai querido. Continua nos dando essa bênção, Pai. Também nesse momento, Pai, pedimos, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, dizimistas e ofertantes dessa tarde, Pai querido. Derrama uma bênção especial a cada um, Jesus. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade, Pai. Eu entrego nas suas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Podeis assentar, irmãos. Vamos nos render a Ele com este louvor. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exaltar Teu ser. Vem e toma o Teu lugar. Aleluia. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Aleluia. Guarda o meu coração, Teu jardim, ó Deus, o Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, para que eu possa
o teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde estás acima de tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Aleluia. Parabéns, Senhor Jesus. Dá-me tuas asas pra te alcançar. Oh, aleluia. Nos lugares altos, ó Pai, nas alturas como a águia, Deus, estás acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Aleluia. Tão grande Ele é, mas habita dentro de cada um de nós. Se apenas nós pudermos deixar na cruz todas as nossas falhas, nossas fraquezas, nossos pecados, que possamos confessar, deixar ali na cruz, aonde Ele entregou a sua vida por nós, e Ele quer se fazer um conosco. Vou deixar na cruz. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra Jesus, corro pra Jesus, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Aleluia. Entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra Jesus, corro pra Jesus, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor.
chama. Aleluia. O amor do Senhor Jesus Cristo está nos chamando. Glórias a Deus. Convidaria o pastor João Missoli para vir até a frente. Teremos a voz de Deus para nós nesta era, para que nós possamos desfrutar um pouco mais. Boa noite, irmãos. Quantos estão felizes nessa noite? Não há um melhor lugar do que esse, na verdade, irmãos. Eu creio que aqui nós podemos adorar a Deus, podemos ser abençoados, verdade, é um lugar muito especial, onde se nós ficarmos em casa sozinhos, também temos as bênçãos, né? Temos a palavra, mas quando nos reunimos, por isso que a Bíblia pede, né? Para nós sermos a igreja reunida para que o fogo possa ser maior, né? Se você fica em casa, pois tem uma chamazinha, mas quando se ajuntamos aqui, a chama é maior, não é verdade? Então eu creio que domingo é um dia muito especial para nós, onde nós podemos chegar à casa de Jesus, né? E sermos abençoados. Então, amados irmãos, domingo passado, os irmãos se lembram, né? Que nós já tocamos, acho que foi apenas uns 3 minutos do irmão José Brana, né? Quando ele nos falou, verdade, em suas palavras, né? Como que também ele tem sido chamado, verdade, no ofício também, para esse ministério quíntuplo, né? Então nós ouvimos, né, as palavras do irmão José. E nós gostaríamos de impartir com os irmãos, com a facilidade que Deus tem nos dado, né, com a tecnologia. Então nós temos agora os cultos gravados, como já tem sido anunciado para os irmãos, né, já há algum tempo. Os irmãos que estão em casa, que podem conectar aos domingos à tarde, eu creio que a partir de 3 horas, às vezes muda um pouquinho, né? E os irmãos podem ouvir, né, transmissões diretamente de Jeffersonville. Como os irmãos já, aqueles que têm ouvido, sabem que a tradução é simultânea, né? Então o tradutor traduz somente para aquele culto, né? Não é um trabalho oficial que é colocado nas gravações Voz de Deus para depois imprimir, né? Literaturas, mesmo que são temas que ainda não temos traduções em português, né? Como por exemplo, se Deus permite, na quarta-feira estaremos iniciando o tema as bodas do Cordeiro, verdade? Que onde tem investigado, parece que não está traduzido ainda em português, né? Porque tem temas também com o mesmo título, mas que são temas em datas separadas. Então, esses temas, muitos deles estão sendo tocados diretamente de Jeffersonville. Nós não temos ainda traduções na gravação Voz de Deus oficial. Então, quando o tradutor traduz simultaneamente, então isso não serve para digamos, né, para impressão, né, a tradução do português, né, somente para o culto do momento, né? Então, o tradutor, os irmãos observam que o culto ele é muito mais dinâmico, né, porque é em tempo real. Mas o tradutor falta palavras, expressões, porque é tudo no momento, né? Então o tradutor, ele faz o que pode, né? Mas eu creio que na quarta-feira passada nós já tivemos a segunda parte do tema o Éden satânico, né? E eu creio que os irmãos que vieram, né, nesses 2 cultos já, eu creio que nós fomos grandemente assim abençoados, né? Na tradução simultânea, né? Então é apenas uma tradução para aquele momento, verdade? Então nós temos agora, continuando nas quartas com essa tradução, eu creio que na próxima quarta é esse título, né? A primeira parte e a segunda parte. Então cultos que nós demorávamos 4 partes, né? Estamos fazendo em 2 por causa disso, né? Para a tradução ser mais rápida, né? Então nessa noite também gostaríamos de ouvir, eu creio que hoje vai ser uns 12 minutos da preliminar que o irmão José faz. E ele fez essa preliminar quando foi traduzida, né, quando foi tocado Deus em Simplicidade, né? Faz 1 mês e meio, 2 meses atrás. Então é uma partezinha apenas, né, da preliminar como o José faz em todas as pregações do irmão Brana, né? Então ele faz uma preliminar, depois vem a fita do irmão Brana. Então nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos esses 12 minutos dessa pregação que ele fez, Deus em Simplicidade, e assim, se Deus permite, né, com a facilidade que nós estamos tendo de impartir para os irmãos poderem desfrutar também, verdade, desse ofício
do servo de Deus. Amém? Nós já tínhamos, verdade, anos e anos e anos, verdade, o ministério do irmão José nas gravações Voz de Deus, mas faz um ano, mais de um ano, que ele assumiu também o pastorado de Jeffersonville. E eu creio que dessa forma, irmãos, nós podemos compartilhar, verdade, os dons que Deus tem colocado para a noiva, não é assim? Então vamos ter aqui agora, antes do pregador entrar nessa noite, né, o irmão Marconi, nós vamos então ouvir essa gravação desse culto, de apenas 12 minutos, e em seguida estaremos entrando com a pregação. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Que dia será esse? Que dia é este? Louvado seja o nome do Senhor. Você está contente por estar aqui esta noite? Há grandes coisas armazenadas para nós. Só precisamos ser pacientes. Se você vier preparado e orou, algo vai acontecer. E já está acontecendo. Está acontecendo. Louvado seja o Senhor. Amém. Pode sentar. Que povo privilegiado nós somos. Primeiro, gostaria de dar as boas-vindas para os muitos visitantes, de os que vêm de longe ou de perto, também aqueles que estão na transmissão. Gostaríamos de convidá-lo a se preparar para um novo jubileu que está para acontecer. Estamos sob grande antecipação aqui em Jeffersonville, também vocês aí. Que maravilha estarmos unidos em torno do mundo, em torno desta mensagem. Estamos contentes por isso. Estamos contentes por causa do maior profeta de todos os tempos. O maior profeta. O maior profeta. Louvado seja o Senhor. Podem sentar. Que maravilha é. Está pensando. Deus não tem respeito por pessoas em particular, mas ele disse que o menor entre vós é maior do que ele. E então quem é Elias, o profeta? É o maior profeta. E nós podemos ouvir cada palavra que Deus fala através da boca daquele profeta. São as palavras de Deus. É o que o irmão Branham disse que ele é aqui. Deus ao ver. É Ele falando à sua noiva viva, a noiva viva de Jesus Cristo. A outra noite estamos ouvindo, e ele disse que João é a palavra sendo revelada, que Jesus era a palavra escrita sendo revelada, que o irmão Branham era a palavra escrita sendo revelada, e você é a palavra falada sendo revelada. Louvado seja o Senhor. Filhos de Deus, a palavra falada. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Eu estou tão contente que meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu quero ser como João. Nós vamos entrar muito sobre esse assunto esta semana. Eu creio que estamos mais animados e mais sob antecipação de que estavam em 1963. Eu creio nisso. Eu creio.
Porque eu creio que Ele nos deu maior revelação. E a maior revelação que está acontecendo agora, mesmo do que naquela época. Temos estado sentados diante da presença do Sol, do Filho. Estamos amadurecendo na presença do Filho. E foi para lá em 1964, mas não era a época. Agora é a época, agora é o lugar. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar. O que Ele nos disse? Que o tempo de Deus é perfeito. Ele não está fora de maneira nenhuma. Tudo acontece por um motivo. Ele nos disse isso e cremos nisso. Está em Sua palavra. E o tempo dele é o que Ele nos disse no último Sunday, antes, quando estávamos nos preparando para entrarmos nessa mensagem dos selos. Nós tocamos a mensagem a um homem aqui que pode acender a luz. Ele está acendendo a luz para nós. Amém. É a carta de amor de Deus para a noiva de Jesus Cristo. Eu creio de todo o coração que o que Ele disse e o tempo dele, Ele não disse que está acontecendo atrasado. Ele tem um tempo e uma ocasião para tudo. E até numa visão, às vezes a visão, Mambana falava que vinha e não acontecia até que chegava naquele ponto, mas as visões aconteciam, mas tinha um tempo, um local. E por isso que nós temos que colocar em nossas mentes que todos esses selos, que Deus tem um tempo e um local para essa vindicação e revelação. Mas o que Ele nos disse nessa carta de amor? Domingo, Ele disse que a luz veio para amadurecer o grão e que cada dia traz o sol, e o sol que brilha hoje e queima o trigo lá no Canadá, se fosse nessa mesma época. Agora, quando chega julho ou agosto, não amadureceria o grão, teria que ser mais forte e com mais força a cada dia para trazer o grão à sua manifestação. Agora, se o grão, o próprio grão, se ele começar a amadurecer, então se ele ficar a casca, se ficar juntamente com o grão, a cada dia, se essa casca e o cálcio e aquilo que faz parte entra no grão à medida que o sol fica mais forte. Ouça bem o que ele diz. Agora, se você pegar o sol que brilha em agosto e fosse no dia de hoje, então mataria o grão. Em 63, o grão foi pregado. Com certeza, não pode ser assim. Ele tem que vir em sua ocasião, e assim é o amadurecimento do grão que tem que ser de acordo com aquela época. Nós estamos nessa ocasião, nessa época, nessa estação. Amém. 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 Está vendo? Isso foi plantado em 1963, mas quando foi plantada, aquele sol de agosto, se fosse naquela época, mataria. Ele diz que mataria, mas agora é a época grande, época de Deus. E tem uma época que é para se manifestar e cumprir. Deus tem um tempo para tudo o que Ele faz. Eu gostaria de, rapidamente, falar outro. Me abençoou muito pensar que em 6.000 anos atrás que aconteceu algo. E depois, 4.000 anos atrás, ele escreveu com os profetas, escreveu as escrituras, Moisés e os profetas. E quando a mulher viu que era bom para comer
Então a mulher tomou do fruto daquela árvore que era boa para comer, e ele comeu, e pois ela deu a ele. E 4.000 anos atrás, e Deus esperou até 1958 para nos revelar. Ele falou e tinha que acontecer. Os selos foram falados, mas tem que acontecer. Então tem que ser na ocasião. E agora estamos nesse momento. Todos os mistérios, todos estão aí na palavra, mas a revelação traz a vida. Vocês estão prontos para isso agora? Amém. Louvado o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Esta é a ocasião maior de toda a criação de Deus. Deus falou pessoalmente, Ele nos deu mais de 1.100 cartas de amor falando a nós. E você sabe como eu gosto de receber um cartão da minha esposa dizendo que ela me ama, um marido dando para a mulher, ou um namorado para a namorada. Significa tanto quando a minha esposa me dá um cartão. Mas aqui é Deus falando conosco, eu te amo, filho. E então nós podemos ligar essas cartas e ouvi-las. E como que você recebe essa revelação? Lendo a Escritura. Desde o início do tempo, ele diz, como vocês receberam isso em Gálatas? Diz que não recebemos de homem, mas eu recebi pela revelação de Jesus Cristo. Vocês estão contentes pela revelação espiritual esta noite? Amém. Deus nos deu essa revelação espiritual para que você possa reconhecer a mensagem de hoje. E você pode reconhecer a mensagem deste dia como? Pelo Espírito de revelação, quem foi o mensageiro. E quando você vê, aí está o mensageiro. Isso exige revelação espiritual para reconhecer quem você é. Isso é revelação espiritual. Você crê nisso? Você está contente com isso? Esta noite, então Deus vai nos dar momentos maravilhosos. Vamos todos levantar e vamos... Louvado seja o nome do Senhor por nos permitir estar vivendo neste tempo de amadurecimento do grão. Coloquemos-nos de pé, irmãos. Vamos continuar. Vamos estar nos preparando para continuar a ouvir a voz de Deus através do nosso irmão Marconi. Enquanto ele se aproxima, vamos cantando e dizendo a Deus que o buscamos não de qualquer forma, mas de todo o nosso coração. Eu te busco, eu te busco com todo meu coração. Eu te busco, eu te busco, recebe a minha adoração. Janela Deus, necessitamos, ó Pai, te amo mais,
Maravilhoso, não é verdade, irmãos? E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Pela sua grande graça e misericórdia, Ele tem nos trazido aqui de novo. E nós viemos aqui por isso, porque nós buscamos a Deus. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Nós continuamos falando sobre este tema, a criação. E estamos lendo o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Hoje, nós queremos passar, vai ser o terceiro culto, né, sobre este tema. E estamos indo bem devagar e esperamos que Deus nos ajude nisso, amém? Diz a palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua grande bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, que através, Senhor, desta graça, o Senhor tem nos resgatado a cada um de nós, tem nos levantado, Senhor, da condição em que nos encontrávamos, e o Senhor tem preparado este local, Senhor, para nos reunirmos e ouvir a tua palavra. Agora, Pai, nós te pedimos encarecidamente, cada um, Senhor, de nós, que o Senhor fale conosco, Pai, fale ao nosso coração. Fale, Senhor, as tuas palavras, que o nosso ouvido, Senhor, possa estar misturado com a fé, com a revelação que o Senhor nos dá. E essa palavra possa ser, Senhor, eficaz em nossa vida. Possamos, Senhor, permitir que essa palavra tenha um efeito veraz em nós, ó Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, que o Senhor continua conosco nessa noite. Que o teu Espírito Santo seja o único, Senhor, com liberdade em nosso meio, e que ele distribua a palavra de acordo com o que aprove o Senhor. Nós te pedimos isso no precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos, irmãos, nesse tema, a criação, e
eu costumo dizer assim que eu tento sempre ser obediente, né, a Deus, ao que Ele me pede para fazer. E o pastor tem pedido para ir bem devagar, né? Eu tentei convencer ele a dar uma corridinha, mas ele não deixou. E eu sou aquele tipo de pessoa que eu acredito que Deus, Ele age através do Espírito Santo, né? Mas sempre através de um vaso. Amém? Então, eu pensava que Deus estava pedindo para eu ir correndo, mas o pastor disse que é para ir devagar, então eu acredito que Deus está pedindo para ir devagar. Amém? E é essa maneira de Deus agir, irmãos. Deus, Ele não se contradiz. Amém? Então, eu quero repassar algumas coisinhas que nós já falamos, apenas para nos lembrar, né? E o objetivo é que, ao final dessa série de pregações, a gente tenha uma base, né? Uma noção de alguns assuntos sobre a criação que muitos de nós, e quando eu digo muitos de nós, eu estou me incluindo nisso, até muito recentemente, temos o conhecimento de uma maneira muito superficial, né? E às vezes não é uma maneira que poderíamos dizer, isso está errado, mas é uma maneira que falta alguma coisa para que as coisas se encaixem, para que a gente compreenda a maneira que Deus trabalha, né? Então nós já falamos que no princípio, antes que Deus criasse os céus e a terra, antes que qualquer coisa que nós vimos, que nós conhecemos existisse, a única coisa que existia era a eternidade, e a eternidade é Deus. Amém? E neste Deus invisível, Elohim, aquele que é existente de si mesmo, estava todas as coisas. Tudo que nós vimos, o apóstolo Paulo nos diz que foi formado por aquilo que nós não podemos ver. Então isso que nós não podemos ver estava em Deus, fazia parte de Deus. E Ele precisava manifestar isso para os homens. Então no princípio não havia nada. Não é que não havia luz ou que havia escuridão. Não havia nem luz e nem escuridão. Irmãos, é algo impossível para a mente humana conceber. O ser humano não consegue entender esse nada. Não é como você ter os seus olhos vedados e não conseguir enxergar absolutamente nada. Não é isso. Não existia luz, não existia escuridão, não existia vento, não existia átomos, não existia nada que nós conhecemos, que nós podemos ver. A única coisa existente era Deus, o Eterno. E neste Deus Eterno estavam lá todas as coisas que viriam se manifestar no seu devido tempo. Amém? Vocês ouviram o irmão José Brana falando que para tudo existe um tempo de manifestação, não é verdade? Então em Deus estavam todas as coisas. Se você crê que você é um filho eterno, que você faz parte desse Deus eterno, você estava na mente de Deus. E junto com você, eu vou colocar de uma maneira que não é o irmão Brana que falou isso, não é o irmão Barnabé, é uma maneira que eu estou colocando para eu entender. Junto de você tinha uma etiqueta. Falar de mim, né? Marconi, quando que vai se manifestar? 1972. Aonde vai viver? Vai nascer em tal lugar, vai viver em tal lugar. Tudo isso, irmãos, estava na mente de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Não é verdade? Eu estava, não sei se eu estava conversando com alguém, não, eu estava ouvindo hoje o irmão Sebastião, quando ele estava falando que às vezes ele para e fica ali ouvindo os passarinhos, né? Irmãos, e eu estava pensando nisso. Se Deus teve esse cuidado com os passarinhos, é o que diz a palavra, não é verdade? A palavra de Deus diz que Deus teve um cuidado especial com cada um daqueles passarinhos para que não lhes faltasse nada, não lhes faltasse roupa, amém? A palavra de Deus diz que eles estão vestidos, não lhes faltasse alimento, não lhes faltasse casa, não lhes faltasse nada, e diz a palavra de Deus, se Deus se preocupa com cada um desses passarinhos, quanto mais com vós, amém? Então, irmãos, nesse princípio, quando não havia nada visível, você já estava na mente de Deus.
e você tinha uma etiqueta, você tinha uma marcação, um tempo em que você se manifestaria. Amém? E diz a palavra de Deus que Deus criou os céus e a terra. E que a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, a primeira coisa que Deus criou, diz a palavra, relembrando o que nós falamos, foi o quê? A luz. Amém? Agora, essa primeira coisa não é a luz do sol, mas é a luz que os eruditos que estudam a Bíblia chamam de o Logos. Amém? E este Logos, ele, para a gente colocar num português mais adequado, ele não foi necessariamente criado. Porque este Logos é quem? A palavra de Deus nos ensina, o mensageiro nos ensina que ele é o Filho de Deus. E diz a palavra de Deus que o Filho de Deus não foi criado, porque tudo que é criado, ele tem um princípio. O Filho de Deus, ele estava já com o Pai na eternidade. Mas ele foi concebido, ele foi gerado. E é por isso que ele é chamado o unigênito Filho de Deus. O homem, ele foi criado. O irmão Brana, ele esclarece, ele diz qual a diferença entre Adão e o Filho de Deus, né? Entre Adão e Jesus Cristo, quando Jesus veio à terra. Ele diz, a principal diferença é que Jesus, ele nasceu, ele foi concebido e ele nasceu. E Adão, ele veio direto da mão criativa de Deus. Ele foi criado por Deus, ele não foi concebido, ele não foi gerado num ventre de uma mulher. Entendem? Então esse o Logos, que é chamado Filho de Deus, ele tem um nome. Só que neste momento ele não era conhecido por este nome. Porque este nome ele só veio a se manifestar há cerca de 2000 anos atrás. Que é o Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz isso, irmãos. Por favor, vamos entender o que diz a palavra. Jesus disse, Pai, eu vim a este mundo para manifestar ao mundo o seu nome, o nome que tu me deste. Amém? Então este era Jesus Cristo, o Filho de Deus, mas não era conhecido por este nome. Ele era o Logos, a luz, aquele que saiu do seio do Pai. São João capítulo 1, versículo 18. João capítulo 1, versículo 18 diz: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito. Então, para a gente rebater, né? O irmão Brana diz que a gente, para aprender, tem que pregar o prego e depois tem que virar a ponta e bater a ponta, para ficar bem cravado, né? Então a gente vai falando de novo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então o Filho unigênito, aquele único que foi gerado por Deus, o único que foi concebido por Deus. Amém? Talvez alguns possam se perguntar, mas se Jesus é o Filho unigênito de Deus, então o que é que nós somos? Nós não somos filhos de Deus? Nós somos filhos de Deus. Mais para frente, talvez no próximo culto, nós vamos entrar nisso, né? Agora veja o que diz a palavra. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está, eu já falei isso aqui, não é o que estava, não é o que vai estar, não é o que esteve, é o que está no seio do Pai, esse o revelou. Amém? Agora eu fui ler o que significa a palavra seio. Seio significa local de concepção, entre outras coisas, né? Significa parte interna e central, o cerne, o âmago, o meio de onde se vem e através do qual alguma coisa é produzida. E trazendo para uma outra parte, o vácuo, o vazio, o oco. Esse é o significado da palavra seio. Nos dias de hoje, nós denominamos seio como os peitos, né? Mas, na verdade,
mesmo nisto, o seio seria o espaço entre os dois peitos. Este vão, este vazio é que é o seio. Os irmãos entendem? Então, irmãos, quando a palavra de Deus diz que Jesus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou, está dizendo que este Filho unigênito, ele está no âmago, no cerne, o mais profundo de Deus, aonde alguém pode chegar, é onde Jesus está. E isso, irmãos, nos leva para uma coisa maravilhosa, porque a palavra de Deus diz, através de Jesus ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando diz que ninguém vem ao Pai senão por mim, não está dizendo que nós vamos até Jesus, e Jesus diz, vem, você veio através de mim, agora eu vou te levar ao Pai. Não, está dizendo que quando nós vamos a Jesus, nós chegamos ao Pai. Porque este é o mais profundo de Deus que nós podemos chegar. Os irmãos entendem isso? Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque Deus, Ele não pode negar a sua palavra, Ele não pode se contradizer. E Deus queria ser visto pelos seus filhos, Ele queria ter comunicação com seus filhos. Mas diz a palavra de Deus que Deus é um espírito invisível e não pode ser visto por ninguém. Agora, porque Deus quer ser visto pelos seus filhos, Ele vai se contradizer? Não, vamos manifestar para aquele meu filho ali, porque ele é muito abençoado, ele tem muito dom, ele vai me ver. A palavra está dizendo que Deus não pode ser visto por ninguém, não, mas aquele filho vai ver o Pai. Aquele, porque ele é especial. Os irmãos entendem? Deus não pode se contradizer, irmãos. Quando você vê alguém, pode ser o maior pregador, pode ser um homem que domina a palavra, pode ser o que for. Quando ele diz que ele viu a Deus, que ele esteve na presença de Deus, diz o nosso mensageiro, o máximo que ele esteve foi na presença do Filho de Deus. Amém? Isso nos traz para uma coisa, irmãos, porque muitas pessoas pensam que nós somos unicistas e nós não somos. Nós cremos em um Deus somente. E isso não é ser unicista. Unicista, ele diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é tudo a mesma coisa, Jesus é filho de si mesmo e faz uma grande confusão. Agora, aquele que crê na mensagem, ele acredita que Deus é um ser invisível e para se tornar visível e ter relacionamento com seus filhos, ele se manifesta através do seu Filho unigênito, que é a única manifestação de Deus. Amém? Agora, quando essa palavra se manifestou, diz a palavra de Deus que todas as demais coisas começaram a ser criadas a partir dela. Então Deus, este Deus invisível, através do Logos, que já é um Deus visível. Agora veja, irmãos, por favor, eu não quero criar confusão, eu quero falar o que diz a palavra. O Logos é a possibilidade de ver a Deus que o homem tem. Agora diz o nosso mensageiro, você só pode ver Deus através do Logos com olhos espirituais. Amém? Então, eu não quero atacar a nenhum tipo de doutrina, mas a pessoa que prega uma trindade, onde existe um pai, um homem mais velho, um filho, um homem mais novo, e um Espírito Santo, um ser, não sei como que se descreveria, né? Talvez com as asinhas, alguma coisa assim. Existe alguma coisa errada nisso? Porque não, quando eu digo que está errado, irmão, é porque não fecha com a palavra de Deus. Os irmãos entendem? Não fecha com a palavra de Deus. Não há um encaixe da palavra. Eu não sou um pregador de coisa muito profunda, eu não consigo, né? Mas eu tento falar de uma maneira que eu consiga entender. Então, quando a palavra de Deus diz que deste Logos todas as coisas foram criadas, é porque Deus, Elohim, o existente de si mesmo, o Deus invisível, ele começou através dessa manifestação desse Filho de Deus criar todas as coisas. E algumas pessoas céticas, incrédulas, quando vão ler a Bíblia, e eu creio que nós, que dizemos que cremos na palavra de Deus, nós temos que estar preparados. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, não podemos ficar escapando, tentando escapar de alguns parágrafos, né? Tem algumas doutrinas que para elas se manterem, você tem que escapar de alguns parágrafos, não é verdade? Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ele se manter de pé, você tem que tirar algumas palavras da Bíblia, pular por cima, né? Mulheres pregadoras,
são coisas que fazem parte da palavra de Deus, que para isso se manter de pé, tem que esquecer alguma coisinha, tem que esquecer o que Paulo falou ali em Coríntios, né? Tem que esquecer alguns detalhes para que aquelas doutrinas continuem de pé. Agora, para a palavra de Deus permanecer de pé, ela depende de toda a palavra que foi falada. Amém? Então, quando nós vamos em Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Aqui diz a palavra de Deus que nós estamos no 4º dia. Criação. Estamos no 4º dia da criação. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4º. Então, se alguém pergunta aqui, mas espera aí, capítulo 1 não disse Deus no versículo 3, haja luz e houve luz? Então como é que agora no 4º dia que o sol está sendo criado? Não é o que a palavra de Deus pode nos deixar entender, se lemos essa palavra? 4º dia. Deus criou, está dizendo a palavra de Deus, para que houvesse separação entre o dia e a noite, colocou os luminares em seu devido lugar. Agora veja uma coisa, irmãos. Vamos voltar ao primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? No princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, a partir daqui, todas as coisas estão criadas. Amém? Só que Deus, e isso é muito importante, Deus, Ele é um Deus de ordem. Ele quer as suas coisas funcionando cada uma no seu devido lugar. E às vezes a gente quer interpretar a palavra de Deus ao pé da letra, e a gente pensa que quando Deus criou aqui os céus e a terra, e quando Ele vem colocando as coisas no seu devido lugar, nós pensamos que quando Deus está criando, por exemplo, aqui, as árvores, e os frutos, as árvores que dão fruto, e a erva, e isso e aquilo outro, nós começamos a pensar que Deus disse, que haja uma árvore de maçã, e aquela árvore, surgiu ali. Deus não tem poder para fazer isso? Bom, Ele é Deus, Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Mas Deus, Ele nunca contradiz a sua palavra. Amém? E a palavra de Deus diz que cada coisa deveria produzir de acordo com a sua semente. Então, quando Deus criou todas as coisas no princípio, através da sua mente, do seu pensamento, em todas essas coisas que Deus criou, os céus e a terra, ali Ele deixou colocado cada semente que viria a se manifestar no seu devido tempo. Está entendendo, irmãos? Veja que isso é algo que eu não poderia saber. Eu não tenho conhecimento para saber isso. Agora, Deus enviou um profeta a essa era. Deus enviou um mensageiro que veio para manifestar a palavra de Deus. Um homem, irmãos, que tinha poder, como disse o pastor hoje aqui embaixo, poder, não dele, mas dado por Deus, para ter criado a maior religião que há sobre a face da terra. Os irmãos sabem que hoje existem milhares de religiões aí, baseado em sinais. E eu não estou dizendo que os sinais são mentirosos, tá, irmãos? Normalmente isso começa com um dom verdadeiro dado por Deus, e depois ele é distorcido, ele é deturpado, ele é degenerado depois, quando a ganância toma o coração daquele homem. Mas normalmente é um dom original, normalmente aquele homem que começou essas religiões, ele tem um dom dado por Deus. Agora, este mensageiro, ele preferiu ser desprezado e manter-se com a palavra. Mesmo tendo sido, irmãos, e isso quem reconhece não somos nós, porque nós somos seguidores do mensageiro da era. São os grandes estudiosos da história da religião.
eles reconhecem que William Branham foi o princípio, foi a manifestação do dom de cura divina que Deus usou, e reconhece que foi o dom mais maravilhoso usado por Deus, a ponto de grandes homens terem olhado e ter dito: eu vi Jesus caminhando novamente sobre a terra. Nós sabemos que não era Jesus Cristo, o Filho de Deus, que estava caminhando sobre a terra, mas era o Espírito Santo agindo dentro de um homem, da mesma maneira que agia dentro de Jesus Cristo. Entende, irmãos? E este dom, ele não veio somente com o dom de cura. A palavra de Deus nos ensina que o dom de cura divina, sinais e maravilhas, normalmente ele é utilizado, normalmente não, ele é sempre utilizado por Deus para atrair a atenção das pessoas. E após atrair a atenção das pessoas, então vem a pregação da doutrina. Amém? Nós não negamos que o dom de cura divina terminou, irmãos. Tem muitas igrejas por aí que dizem que quando o mensageiro partiu, terminou o dom de cura divina. Isso é mentira. Isso é mentira. Porque a palavra de Deus diz que estes dons vai até a consumação dos tempos. Então, se nós vamos acreditar que o dom de cura terminou com o mensageiro, nós temos que admitir que tudo se consumou. Então, nós estamos perdidos, porque o mensageiro partiu antes que eu nascesse. Os irmãos entendem? Então, este dom continua em operação. Agora, ele continua em operação com o mesmo propósito. E de uma forma, obviamente, restrita. Amém? Então Deus, através desse mensageiro, trouxe uma palavra que nos permite conhecer isso. De que maneira que Deus criou todas as coisas, como que Ele ordenou essa criação, como que Ele falou para que isso acontecesse. E de que maneira que nós entendemos que a palavra de Deus não está se contradizendo quando diz que o sol foi criado no quarto dia. Na verdade, ele não foi criado, ele foi colocado em seu devido lugar no quarto dia. E Deus, irmãos, quando Ele coloca uma coisa, Ele estabelece uma lei. Diz a palavra de Deus que no princípio a terra era sem forma, ela era vazia, e havia água sobre a face sobre a terra, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, essas águas, elas não tinham controle, elas estavam descontroladas, elas não tinham limites. Elas iam e cobriam os continentes, elas voltavam, elas não tinham controle. Quando Deus estabeleceu o sol no quarto dia, e estabeleceu a lua, Ele estabeleceu limites para as marés, Ele colocou uma lei que até hoje está em vigor, e que não pode ser quebrada pelo homem. Então os irmãos veem que Deus estava gradualmente manifestando a sua criação. A terra estava sem forma, estava vazia, e Deus foi organizando essa terra. Diz o irmão Branham que os cientistas querem desacreditar a Bíblia quando eles dizem: bom, foi encontrado um pedaço de alguma coisa aí, e segundo os seus estudos, tem milhões e milhões de anos. O irmão Branham diz: eu não duvido disso, porque diz a palavra de Deus que quando Deus criou a terra, e ela ficou ali sem forma e vazia, não diz a palavra quanto tempo se passou. Pode ter se passado milhões e milhões e milhões de anos, irmãos. Agora, um dia, Deus começou a colocar isso em ordem, e isso é a ordem da criação de Deus. É por isso que eu não creio, por exemplo, irmãos, em uma ressurreição desordenada, porque Deus é um Deus de ordem. Mas eu acredito em uma ordem da ressurreição. Aonde diz o nosso mensageiro, cada mensageiro da sua era será chamado primeiro. Amém? Então isso está tudo entrelaçado. Portanto, essa pergunta, como a Bíblia diz que o sol veio ao quarto dia, se diz que foi a primeira coisa que Deus criou. Então lembrando, a primeira coisa que Deus criou, que foi gerado por Deus, foi o Logos, que é essa luz sobrenatural que não pode ser vista pelos olhos humanos, mas que Deus permite a muitos homens que a veja. Deus tem dado este dom a muitas pessoas, e muitas pessoas em muitos momentos têm visto essa luz sobrenatural sobre alguém, ou em alguma situação, não é verdade?
E se nós olharmos o percurso dessa luz sobrenatural, através da palavra de Deus, nós vamos ver que todas as vezes que Deus agiu de uma forma preeminente na Bíblia, Ele se manifestou através da luz sobrenatural. Amém? As pessoas que veem a foto do mensageiro, nós não temos ela aqui na frente, né? Mas todos conhecem a foto que eu estou falando. Se os homens soubessem, irmãos, o que significa aquela foto, eles teriam medo de falar contra aquilo. Sabia? Porque aquela foto que nós temos não é por causa do homem que está ali, é por causa da luz que está sobre o homem. Irmãos, só para a gente ter uma noção da importância dessa luz. Quando Moisés, ele ficou sabendo que ele era, ou que ele deveria ser, o libertador dos seus irmãos, do povo de Israel, ele tentou agir por conta própria. Ele era um general treinado, conhecia a guerra, conhecia tudo, né? Ele, imagino que seria uma pessoa de muito bom relacionamento político no meio onde ele vivia, e ele pensou, bom, através dos meus conhecimentos, do que eu sei, eu vou conseguir realmente tirar o povo de Deus do Egito. Talvez Moisés um dia sentado, ele tenha pensado, puxa vida, Deus é perfeito mesmo. Olha como é que ele deixou eu aprender tudo isso. Ele me deixou ser querido pelo faraó, ele me colocou na linha de sucessão. Para quê? Porque eu sou o libertador. Conheço tudo, conheço como organizar um exército, como organizar uma retirada. Eu sei como fazer as coisas. E o que Moisés fez? Pensando nisso, pensando que ele tinha capacidade, e o que muitos homens fazem hoje, quando se acham autossuficientes, ele agiu por conta própria. O mensageiro diz numa mensagem, irmão, que toda vez que um homem age por conta própria, o resultado vai ser um corpo podre. E quando ele agiu por conta própria, foi isso que aconteceu, ele matou um egípcio. E o grande general, que era o segundo no Egito, que não tinha medo de nada. Sabe de que ele teve medo, irmão? Sabe o que fez Moisés correr? Olha que coisa perigosa que acontece hoje ainda. Ele teve medo da fofoca. Não tinha medo de nada, irmãos. Mas ele estava ali passando, e um egípcio, um dos seus irmãos, judeu, ele viu um batendo no outro, né? Ou oprimindo o outro, e ele foi, mas vocês são irmãos. Olha a boa intenção, né? Vocês são irmãos, calma, que isso que estão brigando? Falou, o que você vai fazer? Vai me matar igual você fez para o egípcio? Ontem? Em outras palavras, aquele judeu falou para ele, ó, toma cuidado, que eu sei o que você fez. Eu conheço seu passado. E diz a palavra de Deus que Moisés temeu a fofoca e fugiu da fofoca. Porque ele sabia que se aquilo chegasse ao ouvido do faraó e ele fosse pego, ele poderia ser preso, poderia ser condenado inclusive à morte. Agora, irmãos, Moisés, nesse tempo, tinha uma grande diferença do Moisés que veio com uma vara velha, torta, libertar o povo de Deus. A grande diferença chama-se a coluna de fogo. A sarça que ardia e não se consumia. A palavra de Deus, através do nosso mensageiro, nos ensina que Moisés passou 40 anos aprendendo a arte do Egito. Depois Deus tirou ele do Egito, levou para o deserto. E ele passou 40 anos desaprendendo a arte do Egito. Esquecendo, irmãos, e ele esqueceu tanto que ele esqueceu até como falava. Ficou gago, né? E quando Deus se manifestou para Moisés através da sarça ardente, diz a palavra de Deus que ele estava apacentando as suas ovelhas, cuidando ali do seu rebanho, né? E ele viu alguma coisa diferente no alto do monte. E aquilo atraiu a atenção de Moisés. E quando ele esteve na presença dessa chama, desta luz maravilhosa, que é a luz sobrenatural de Deus, alguma coisa mudou na vida dele, irmãos. Porque é impossível uma pessoa se colocar na presença de Deus e não ter nenhuma mudança na sua vida. Alguma coisa muda. E ele saiu dali com uma determinação de Deus, e ele saiu dali crendo que realmente Deus ia utilizá-lo agora para livrar o povo de Deus. Por quê? Porque ele esteve na presença daquela chama, que no princípio foi a primeira luz criada por Deus, gerada por Deus. De onde é que vocês pensam que Moisés tirou? Porque foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros. De onde é que vocês pensam que Moisés tirou essa imagem de Deus criando as coisas, irmãos?
Às vezes quando a gente fala sobre esse encontro de Moisés com Deus ali no Monte Horebe, a gente pensa que foi 5 minutos, né? Na verdade pode ter sido 5 minutos, mas eu acho que se for para ele ter aprendido tudo que ele aprendeu para escrever os livros, eu acho que ele passou muito mais que 5 minutos na presença de Deus. Porque ali Deus passou para Moisés o conhecimento que ele queria que ele tivesse. E diz a palavra de Deus, irmãos, que Moisés teve uma transformação tão tremenda, que chegou um dia que Deus disse: levanta um profeta para você. Está vendo, irmãos? Mas tem gente que é tão legalista, né? Mas como? Como você pode dizer que este homem é usado por Deus? Com Moisés, Deus disse: levanta um profeta para você. Arão será o seu profeta e você será o Deus dele. Aleluia. Agora era Moisés, irmãos. Isso era o homem. Isso era o assassino. Porque ele era o assassino. O fato de ele ter se encontrado com Deus não diz que ele deixou de matar aquele egípcio. Isso era um homem sendo usado por Deus. E todas as vezes que essa luz sobrenatural se encontrou com um homem, ela se encontrou com um propósito. Amém? Diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo, ele era um homem que não era morno. Quando ele foi frio, ele foi gelado. Quando ele foi quente, ele pegava fogo. O irmão Brana diz assim: esse é o tipo de homem que eu queria. Esse é o tipo de homem que Deus precisa. Não fica com meio termo, não fica dando volta para agradar os outros, né? O mensageiro diz que quando Saulo, viu Deus trabalhando a primeira vez, ele diz que foi quando Estevão foi apedrejado, e diz que aquela pregação de Estevão foi uma pregação tremenda, e ela tinha um ouvinte para quem ela deveria ser feita, e esse era para Saulo. E diz que aquela pregação mexeu na vida dele para sempre. Ele saiu dali convicto do que estava fazendo, pensando que estava fazendo serviço para Deus. Irmãos, e preste atenção numa coisa: quando uma pessoa começa a resistir a Deus, a tendência é que ela vai ficando pior do que ela estava. Diz a palavra de Deus que quando Estevão foi apedrejado, Saulo concordou com o apedrejamento, mas não diz que ele atirou a pedra, né? Diz que ele concordou e segurou as vestes dos homens que estavam apedrejando. Para os irmãos entenderem, no Antigo Testamento tudo era feito com muitos rituais, até hoje é feito com muito ritual. Um homem, para participar de um apedrejamento, não é de qualquer maneira. Ele tem parte das suas vestes que ele tem que retirar. E Saulo era aquele homem que concordava com o que estava sendo feito a partir do momento que ele segurava essas vestes. Você vai apedrejar? Tudo bem? A segunda vez que nós encontramos Saulo, ele não está mais somente segurando. Ele está com ordens dadas pelo Sinédrio para prender e matar, se fosse preciso, aqueles homens. Ou seja, ele saiu dali, irmãos, com aquilo mexendo dentro dele, mas ele não concordava, ele não acreditava que aquilo podia ser verdade o que Estevão falou. Ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com essa gente, agora mesmo é que eu vou acabar com todos. E quando ele ia a caminho de Damasco, aconteceu na vida dele, irmãos, o que precisa acontecer na vida de todos nós. Ele se encontrou com Deus. Ele se encontrou com Jesus. Ele se encontrou com a luz sobrenatural. E Saulo conhecia a história, irmãos. Saulo conhecia a palavra de Deus. Ele disse que ele era doutor junto com os doutores. Quando aquela luz o derrubou e falou com ele, falou com autoridade: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Não é verdade? Deus tem uma maneira às vezes engraçada de trabalhar, né? Por que Deus perguntou para Saulo? Deus sabia, né? Por que tu me persegues? Na verdade era a pergunta, era Saulo que devia fazer para si mesmo: Senhor, por que eu te persigo? É? E quando Deus perguntou a ele isso, ele entendeu que ali estava uma autoridade.
E ele sabia que aquela luz sobrenatural não se manifestava de qualquer maneira. E ele sabia que atrás daquela luz sobrenatural existia um poder, uma autoridade. E ele disse: Senhor, quem és tu a quem eu persigo? Sabe o que eu penso, irmãos? Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Às vezes, a gente está fazendo alguma coisa e vem aquela pergunta na mente da gente, né? O que eu estou fazendo? Mas, na verdade, a gente já sabe a resposta, né? Não, eu sei que o que eu estou fazendo está errado. Mas eu digo, não, mas o que eu estou fazendo? Essa é a primeira pergunta. A segunda etapa é começar a se justificar, né? Ah, não, mas eu estou fazendo isso, porque às vezes... Até que Deus trabalha, a gente cai na real que está errado. Então, quando Saulo perguntou, Senhor, quem tu és? A quem eu persigo? Ele, de certo, estava pensando dentro deles, ah, Jesus, não fala que é Jesus, não fala que é Jesus. Porque ele queria estar certo, irmãos, ele não queria estar errado. Então aquela luz sobrenatural falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ah, mas se fosse hoje, Saulo podia dizer, não, mas eu não persigo o Senhor. Eu discuto com os irmãos de vez em quando, né? Eu dou umas burdoadas num e outro de vez em quando, eu falo mal de um e de outro de vez em quando, mas não é o Senhor que eu estou perseguindo. Imagina se eu soubesse que é Jesus, se eu ia perseguir. Não é verdade, irmãos? E olha o que Saulo estava fazendo. Ele em nenhum momento ele tinha perseguido a Jesus diretamente, ele nem teve contato com Jesus. Diretamente. Mas de novo a luz sobrenatural se manifestou. E houve uma transformação na vida de um homem que fora chamado por Deus também para libertar um povo que estava cativo em tradições. Um povo que não conhecia a palavra, que vivia enredado em um mundo cheio de deuses. Diz a palavra de Deus que Paulo, ele foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. Irmãos, hoje nós falamos assim, nós todos somos gentios, né? Mas o gentio naquela época pensa num povo idólatra, pensa num povo perdido no meio religioso, mundano. Acha que Saulo, por sua própria vontade, ele ia querer pregar para gentio? De jeito nenhum. Ele era um doutor na lei, irmãos. Ele achava que tudo que estava fora da igreja dele estava perdido. Não tinha solução para aquilo. Mas de novo a luz sobrenatural, o Filho de Deus, aquela manifestação de Deus, se apresentou para um vaso chamado por Deus. E durante as eras, irmãos, isto veio acontecendo novamente. Não é verdade? Com Martim, aconteceu isso. Com Martim Lutero também. Com John Wesley, com os homens, os vasos chamados por Deus. Esta primeira criação, ou a primeira geração de Deus, vem se manifestando, e toda vez que essa luz se apresenta, irmãos, é porque Deus está dando um recado ao mundo. Eu estou fazendo algo. Eu estou agindo sobre a terra. Eu estou trazendo a minha palavra. E quando essa palavra vem trazida por esta luz maravilhosa, irmãos, nós temos que dar ouvido a essa palavra. Não adianta resistir. Não adianta lutar contra. Nós tiramos muitas vezes os olhos da palavra e colocamos os olhos naquilo que nós podemos ver. Colocamos os olhos neste mundo carnal. Agora, eu vou dizer para os jovens, quando a gente vai envelhecendo, não é porque o nosso corpo vai ficando velho, vai se amortecendo, que a gente para de ter as concupiscências, os desejos, as vontades de agir da maneira errada. Não é, irmãos? Sabe o que eu acho que é a diferença? A diferença é que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. Uma vez, um jovem chegou para o irmão Brando e disse para ele, pregador, você prega tão forte contra as mulheres porque você é um homem velho. Se você fosse um jovem, você não pregaria dessa maneira. Ele perguntou, quantos anos você tem? Ele disse, eu tenho 21 anos. Ele disse, quando eu tinha 21 anos, eu pregava exatamente a mesma palavra.
Então, irmãos, é o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas que vai nos transformando. E aí, por que eu estou falando para os jovens? Porque daqui a pouco, se você deixar Deus trabalhar na sua vida, você vai começar a olhar para trás e vai perceber que nas mesmas situações que você cedia, você não cede mais. Você vai vendo que a sua vontade foi sendo mudada por Deus. E essa luz sobrenatural, irmãos, dela saiu todas as coisas. E através dela, Deus colocou os limites em todas as coisas. Colocou o limite no mar, né? Colocou o limite na terra, ordenou todas as coisas. Agora, este Logos, este Filho de Deus, quando ele surgiu, vamos ler o que diz o irmão Brando, ele fala isso na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, parágrafo 43, ou um pouquinho antes. Perguntas e Respostas sobre Gênesis, só um pouquinho antes, eu tenho aqui, só quero... A partir do versículo 26, diz assim: bem, nunca nenhum homem tem visto ao Pai, nenhum homem pôde ver a Deus em forma corporal, porque Deus não está em forma corporal, Deus é Espírito. Vem? Muito bem. Nenhum homem tem visto ao Pai, senão a quem o unigênito do Pai o tem declarado. João disse isso, vem? Agora, preste atenção nisso, não havia nada, era somente espaço, não havia luz, não havia trevas, não havia nada. Olhava-se como que não havia nada, mas ali estava um grande ser sobrenatural, Jeová Deus, o Senhor Deus, que estava cobrindo todo o espaço e todo lugar, todo o tempo. E é por todos os séculos, ele é o princípio da criação, esse era Deus, não se podia ver nada, não se podia ouvir nada, nem sequer o movimento de um átomo no ar, nada. Não havia ar, nada, mas ainda assim ali estava Deus, esse era Deus. Observemos por um momento e depois de um tempo, nenhum homem tem visto isso. Isso é o Pai, esse é Deus o Pai. Agora preste atenção, Deus, depois de um tempo de observar, eu começo a ver uma luzinha sagrada que começa a formar-se como um pequeno halo ou algo. Vocês somente podem ver com olhos espirituais. O Brana diz assim: quando, já vamos terminar, quando Deus formou o homem, na verdade eu acabei ficando só no repasse, né? Acabei não entrando em nada novo, assim, do que eu li, mas vamos com calma, Deus vai nos ajudar. Diz o irmão Brana que quando Deus criou o homem, é outro ponto que muitos homens incrédulos pegam para atacar a palavra de Deus. Gênesis 1, 26. Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. O irmão Brana diz: com quem Deus estava falando? Ele faz essa pergunta. E ele mesmo responde: estava falando com o seu filho. Este halo, este Deus manifestado, este Filho de Deus. Amém? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Agora, irmãos, o que diz a palavra de Deus aqui? Qual era a forma de Deus? Um espírito. Amém? Agora, Deus era um espírito invisível. E o seu filho já é um espírito que pode ser visto. Ele não era visível, mas ele poderia ser visto por olhos sobrenaturais. Amém? Então Deus criou um homem espírito, que também poderia ser visto por olhos sobrenaturais. E disse o mensageiro, irmãos, só para a gente terminar, que a este homem espírito ele deu controle sobre todas as coisas, sobre todos os animais, sobre todas as bestas da terra. Inclusive, ele deu controle a este homem espiritual sobre um animal chamado homem. Irmãos, entendem? Veja aqui. Só um pouquinho.
Ele pôs todas essas coisas, todas as outras coisas, toda a vida animal, as aves, as abelhas, os macacos, tudo que era, ele pôs tudo aqui na terra. E então ele disse: façamos. Quem? Pai e filho. Façamos ao homem a nossa própria imagem. Bem, se o homem tivesse sido algo como essa luzinha sagrada ou algo como isso, não se poderia ser visto, porque esse é um ser espiritual. Deus mesmo se revelou ou se manifestou um pouquinho mais e fez uma trindade de si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. E eis aqui Deus revelando-se agora a si mesmo. Façamos ao homem, o qual era seu filho, um broto, um renovo de si mesmo, um broto dele. O homem à sua própria imagem. Ele era um ser sobrenatural. E disse: e que tenha domínio sobre as bestas do campo e demais. Bem, o homem guiava o homem, quer dizer, as bestas e tudo, igual ao Espírito Santo guia ao real e verdadeiro crente hoje. Amém? Bem, mas não havia homem que cultivasse a terra. Então nós vamos terminar aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Não havia homem que cultivasse a terra, e formou, pois, o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E o estamos seguindo. Ele formou o homem do pó da terra e pôs este espírito sobrenatural. Agora vejam isso, irmãos. Bem, ali estava ele, o homem, que Deus acabou de formar do pó da terra. Eu posso imaginar de muitas maneiras. Posso ver Adão parado, imaginemos-lo dessa maneira, como se fosse uma árvore. Deus o havia formado, estava mais morto que vivo. Está vendo, irmãos? Deus tinha criado aquele corpo, estava mais morto que vivo. Seus dedos eram como raízes metidos na terra. E Deus disse: seja, quero dizer, soprou o alento de vida nele, e ele pulou, veio a vida. Ele lhe havia soprado o alento de vida, e veio a ser alma vivente, e começou a mover-se. Amém? Então, quando Deus tornou o homem uma alma vivente, este homem era formado de duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Porém, a natureza espiritual tinha controle sobre este homem. Irmãos, entendam isso, porque a gente não pensava nisso dessa maneira. Mas quando nós pensamos da maneira que um crente tem que ser restaurado, nós começamos a entender que tinha que ter sido assim no princípio. Amém? Porque o crente hoje, ele é um ser carnal, que vive sob o domínio da carne, lutando contra a carne, e só tem uma maneira dele voltar a ter domínio de si mesmo, é quando o Espírito Santo vem e faz morada nesse homem. Isto é o que essa palavra veio fazer, irmãos: restaurar todas as coisas, trazer ao homem o controle sobre os animais. Diz o irmão Brana que o homem, ele foi feito à imagem de Deus, e uma das imagens de Deus é o quê? É ser salvador. Ele diz: o homem também é salvador, mas não é salvador como Jesus, que veio para salvar todos os homens. Ele é salvador de si mesmo, a partir do momento em que ele aceita a obra de Deus para si. E só há uma maneira de aceitar isso, é quando o Espírito Santo vem, a primeira criação de Deus, faz morada, se entroniza na vida do homem. Então, irmãos, o pai, a mãe, para de ter problema, o pastor para de ter problema, aquela pessoa para de ter problemas, ele passa a ser controlado por quem? Não é mais por si mesmo, ele começa a ser controlado por Deus, ele começa a pedir perdão antes de pecar. É verdade, irmãos, Deus trabalha dessa maneira com cada um de nós. O casal começa a se entender, não é porque são bonzinhos, começa a conhecer uma maneira de se comunicar, de conversar entre si, né? Vocês lembram que o irmão Brana disse que existia as entrelinhas quando a irmã Meda escrevia para ele? Talvez quem é casado há 5, 6 anos já conheça algumas entrelinhas, mas quem é casado há 25 anos já conhece muito mais entrelinhas. Tem coisa que de repente o marido chega e fala para a esposa na tua frente e tu fica pensando: esse homem é doido, né? O que é que ele quis dizer? Mas a esposa entende. Não é verdade, irmãos? A minha esposa sabe, por exemplo, que eu não gosto de fazer compras. Eu detesto. Esse é um problema que eu tenho.
Então, às vezes, tadinha, quando ela pede para eu comprar o pão no final do dia, que eu estou indo para casa, ela vem cheia de dedos, né? Ah, você poderia, você está com o carro, passar na padaria, comprar o pão, toda cuidadosa. Outro dia ela disse, você podia passar na padaria e trazer o pão? Eu respondi assim. Aí daqui a pouco ela colocou de novo, podia trazer também 2 leites? Sim. Aí daqui a pouco ela colocou assim, se você fosse tão amável, você poderia também comprar, não lembro o quê, se você fosse tão amável, você poderia também comprar tal coisa? Como é que eu ia dizer não para ela? Irmãos, isso é uma entrelinhas. Ela sabe que eu estou escutando o irmão Barnabé pregando. Ela sabe que todo culto que ele começa, ele fala, se vocês forem tão amáveis, vamos abrir a Bíblia em tal lugar. Como é que eu ia dizer não, irmãos? Isso é obra de Deus. Sabia, irmãos? A palavra de Deus diz que o relacionamento de marido e esposa é um exemplo do relacionamento de Jesus com a sua noiva. Não é verdade? A gente vai aprendendo isso com o tempo. Os esposos vão aprendendo a falar com a esposa. Né? Não, lá em casa quem manda sou eu. Falei, está falado. Vai nessa. Vai que você vai quebrar a cara. Vai, moço. Tem que usar inteligência. E a inteligência que eu estou falando não é a nossa inteligência. É deixar Deus trabalhar através de nós. É deixar aquele primeiro, irmãos, a primeira luz criada por Deus, gerada por Deus. Ela tem um propósito, ela não deixou de trabalhar, não deixou de operar, ela está operando hoje. E Deus é maravilhoso. Ele age nas coisas simples, na simplicidade da nossa vida, no dia a dia. Deus está agindo, irmãos. Amém? Se nós nos atentarmos para a palavra de Deus, a gente nunca vai deixar as coisas passar desapercebido, né? O irmão Brana disse que quando ele estava pescando ou caçando, ele levava uma caderneta e um lápis. Porque às vezes ele via situações banais, e daquilo ele tirava uma pregação. Ele entendia que Deus estava falando com ele sobre aquela situação que para qualquer pessoa seria algo banal. É assim que Deus continua trabalhando conosco. Amém? Vamos nos colocar de pé. Os irmãos me perdoem, eu passei um pouquinho do tempo. E próxima vez eu vou tomar um pouquinho mais de cuidado. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos pela pregação da Tua palavra. Nós sabemos, Pai, que nós temos falado algumas coisas que podem soar um pouco difícil de ser entendida, mas nós cremos, Deus, que assim como o Senhor trabalhou conosco, assim como o Senhor tem trabalhado passo a passo, Senhor, o Senhor vai trabalhar com cada um dos seus filhos. E o Senhor tem feito isso, Pai, porque nós precisamos conhecer a Tua palavra. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para a era, para o momento que nós estamos vivendo. E é isso que vai nos dar, Senhor, a condição de ir crescendo dia a dia, até chegar à condição, Pai, de um dia ter aquela fé, a fé de rápido. Ajuda, Pai, cada um dos seus filhos. Trabalha com cada um deles, nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Sustenta, ó Pai, essa igreja. Sustenta estas pessoas que aqui se reúnem. Coloca o amor de Cristo em nossos corações. O amor por cada um dos nossos irmãos, ó Pai. A ponto que a gente possa sentir e saber que nós temos andado na presença de Jesus. E o mundo possa ver isso, Senhor. Nós te pedimos no precioso nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Me dá, Senhor, novo coração. Eu quero sepultar o meu querer. Minha alma está tão triste, pedindo Teu perdão. Me dá, Senhor, um novo coração. Preciso, meu Senhor, ouvir Tua voz, dizendo: Filho, eu estou aqui. Sentir o Teu carinho, sentir o Teu perdão. Me dá, Senhor, um novo coração. Tu vem, meu Senhor, me renovar.
obrigado, Pai Celestial. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Obrigado pelo enriquecimento que o Senhor tem nos dado nessa noite, Pai, de ouvirmos, ó Pai, Senhor, esta revelação do sétimo anjo, em que o Espírito Santo tem usado o Teu Filho, Pai, para chegar a nossos corações, assim como o Senhor tem usado, Pai, os vasos, Senhor, Pai Celestial, para o Senhor falar através dos Teus filhos, ó Pai, a nossos corações, ó Pai. Assim como nós te adoramos pela Tua grandeza, o Teu amor, ó Pai, para revelar essas coisas que foi escondida dos sábios e entendidos, Senhor, e revelar aos pequeninos, ó Pai. Ouvirmos, ó Pai, Senhor, as grandezas de Deus, revelada pelo Espírito Santo, por esse Logos, ó Pai. Ó Deus, esse sol da justiça que tem chegado a nossos corações, para que assim nós pudéssemos conhecer a Ti, na Tua grandeza, no Teu amor, na Tua glória. E assim, Pai, nós termos essa conversão em nossos corações, em nossas almas, e isso mudar a nossa vida, o nosso conceito, e assim, Pai, nós podemos Te adorar e viver uma vida, Pai, mais íntima contigo, Pai. Assim que Te agradecemos por essa noite, também pedimos, ó Pai, agora na continuação da semana, que o anjo do Senhor esteja acampado ao redor, ao lado daqueles que os temem, os proteja e os guarde e os livre de todos os males, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Deus abençoe a todos, cada filho e filha de Deus possa estar cada dia mais e mais na presença do nosso Pai Celestial. Uma ótima semana a todos, vão em paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos despedidos, irmãos. Deus vos abençoe.